Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, de caminhada. E a senhora estava falando aqui da questão da fé, do centro, que estava sentado, passou um filme na cabeça. Ah, meu Deus, vai emocionar. Eu tive aqui minha mãe em 2012. Coisa da vida, vamos lá. O tema é a cura pela ação fluídico-magnética. Eu apresentei esse tema no sábado, Ira solicitou que fizesse na quinta-feira, mas eu fiz algumas modificações. Por que eu escolhi esse tema? É um tema muito importante, sobretudo da casa espírita, que trabalha com passe magnético. E esta casa tem um diferencial, ela começou com esse tipo de trabalho. Quando eu vejo nas redes sociais o que tem de centros ditos espíritas, que trabalham com cura, e diz que a pessoa sai curada ali, e a cura é plena, isso me deixa um pouco assustado, porque a cura não se promete a ninguém. E quando você utiliza da fraqueza do indivíduo para suscitar uma cura, e essa pessoa não recebe a cura, a decepção, a frustração que essas pessoas têm em muitas casas espíritas, ou uma casa, né, ou uma igreja, assim como as cartas consoladoras, como ela falou, né, se promete a carta consoladora, que são diversos fatores que a pessoa vai receber ou não, tem a condição do espírito da comunicação, às vezes a condição emocional do encarnado não receber a carta ainda, o espírito pode estar em tratamento do plano espiritual. Então, quando eu vejo casas que se dizem espírito ou até espiritualistas que prometem a cura, isso me dá um pouco de medo, como algo exterior. E nós aprendemos que a cura da doutrina espírita, como o nosso Mestre Jesus nos ensinou, vem de dentro para fora. Daí se fala tanto no que da autocura através do autoconhecimento, da autotransformação. E quando a gente pega esses conceitos e colocamos dentro da doutrina espírita, eu fico preocupado. E muitos centros prometem essa tal cura, não se trabalha mais a questão do evangelho em si, da doutrina, e virou um instrumento imediato para a cura instantânea. E isso não existe. Então eu coloquei esse tema de fazer uma reflexão. E entendemos também da questão energética, que tudo no mundo é energia, e os nossos pensamentos são energia. E como trabalhar com os nossos pensamentos, como cultivar esse pensamento de forma mais idônea e menos vacilante. Vamos conversar com um conceito que traz a doutrina espírita, quando os espíritos perguntam a Kardec, ou Kardec pergunta aos espíritos, sobre os dois princípios gerais que governam nossa existência. Eu passo a pergunta. E ele fala da tríade universal, que existe o Deus, que é o nosso Pai Criador da vida, da nossa existência, e tem dois princípios que regem tudo o que existe: o princípio material e o princípio espiritual. Eu, quando comecei a estudar espiritismo, ficou um pouco estranho para mim esse conceito de princípio material como um elemento que vai dar origem a tudo que existe. Aí eu fiquei pensando, que princípio é esse que dá origem a tudo que existe, que se configura como matéria e energia das diversas formas que a gente conhece e não conhece, visíveis e invisíveis. E esse conceito de matéria que nós entendemos na física moderna, aquilo que ocupa lugar no espaço, que tem volume, que é perceptível aos nossos sentidos, e essa energia que causa movimento, causa trabalho, ação. Aí vem a física mais das partículas, de Einstein, que se começou com ele, entendendo que existe na verdade o que? Uma unicidade entre matéria e energia. E é confuso para a gente entender, de que a matéria seria a energia ali condensada, coagulada, e a energia matéria no estado radiante, que vai se propagar como forma eletromagnética. Então ficou confuso para a gente entender isso na minha época, mas tem os estudos mais avançados, eu consegui entender um pouco ainda, porque eu não sou físico, ainda é muito complicado para mim entender essa questão. E o princípio espiritual, entenderam como princípio inteligente do universo, que também foi difícil para mim, entendendo que é um princípio que é abstrato, espiritual, que nos dê essa origem individualizada, e entender depois o espírito
como a individualidade desse ser espiritual, está corpóreo. E a união que vai ocorrer entre esses dois elementos, para que ele possa atuar no mundo da forma, no mundo da matéria, para evoluir através do que? Da lei da reencarnação, seguindo as leis dos princípios de causa e efeito. Então, um conjunto de conhecimentos que propicia a nossa evolução. Entendendo esse Deus como inteligência suprema, e uma característica, um atributo que achei interessante, dentre todas as outras que existem, né? Como ser imutável, imaterial, infinito, perfeito, onipresente, onisciente. Eu que fiquei mais encantado com o conceito de ser justo e bom, soberano, justo e bom, né? E misericordioso. Porque para muita gente, nossos conhecimentos anteriores, entender Deus como vingativo, que pune, então um pouco estranho para nós. Se nós tivermos ainda dentro da doutrina espírita essa concepção de Deus que vem castigar, que vem punir a todos nós, a gente vai desmontar completamente a doutrina espírita, que é de amor. Entender que ele tem uma justiça divina e que para a gente não consegue compreender de fato essa justiça. Aparentemente pode ser para nós injusto algumas situações que nós passamos durante a nossa existência, mas entendendo que Deus é justo e devemos passar por aprendizado, na maioria das vezes, a questão do sofrimento e a dor dá esse conforto, porque faz com que a gente passe a sofrer, a sentir a dor, tentando, né, superar essa dor ou aprender com ela. É um grande desafio para o espírita entender isso, a doutrina. Quando Kardec fala do espírito, e algumas filosofias, né, dualistas falam do corpo, da mente, ou do espírito e o corpo, o que me chamou a atenção é a questão do corpo espiritual. Não é somente o espírito, essa essência, a nossa consciência pura, plena, mas um instrumento que vai viabilizar o espírito, originado pelo espiritual, a atuar, a agir na matéria do mundo físico. Ele vai precisar de dois instrumentos, que é justamente o perispírito, esse corpo fluídico, energético, semimaterial, e o corpo mais densificado, que é o nosso corpo físico, que muitas vezes nós maltratamos, né, através do uso excessivo de drogas, de medicamentos, de alimentos e etc., como que destruindo o nosso instrumento de trabalho. E ele vai servir de ponte, né, para que o espírito possa atuar sobre a matéria. Mas para isso existe um conjunto de elementos, de energia, de força, para que haja essa atuação. A partir do corpo mental, que é um outro conceito abstrato para a gente, entendendo a mente, né, como esse instrumento que justamente que vai viabilizar o pensamento, a emoção, a percepção. E uma das características é o próprio pensamento, que é o atributo principal do espírito, a partir do qual vem a inteligência, a compreensão do mundo, resolução de problemas, etc. Então, para a gente entender a nossa essência espiritual, divina, em todos os nossos atributos racionais, intelectuais, cognitivos, emocionais e morais, temos que entender que nessa configuração, Deus nos dá um instrumento energético para que possamos atuar tanto no mundo espiritual como no plano físico e o perispírito. A diferença é que no corpo físico está atrelado a ele, não dentro de uma caixa, mas é o instrumento que nós utilizamos também. E muitas pessoas pensam, né, eu vou ter o perispírito quando desencarnar. Não, o nosso perispírito está aqui no meu corpo físico, mas não temos essa medição, então é abstrato para a gente, né, entender essa concepção. Gosto muito desse conceito de Janete, né, Guimarães, em que ela diz que a nossa organização psicobiofísica é justamente a junção do nosso corpo físico, somático, onde existem os sistemas orgânicos, digestório, respiratório, excretor e etc., acoplado ao nosso corpo perispirítico ou psicossoma, que é a matriz do nosso corpo físico, onde encontram-se os sistemas energéticos, como os chakras, que são esses grupos energéticos que assimilam, né, emitem energias, processos, etc. Entender esse corpo energético é importante nós entendermos
o nosso processo de cura, de autocura, a nossa capacidade de absorção de energias do ambiente, no plano físico e no plano espiritual ao mesmo tempo. E nós pensamos assim, no mundo espiritual, como algo distante, mas aqui está o mundo espiritual, né, interpenetrado no mundo físico. E nós atuamos tanto no nosso corpo físico aqui agora, como o meu corpo perispirítico está assimilando, absorvendo e emitindo energias em determinadas frequências. Então é importante nós entendermos que nós temos um corpo energético, é uma peça fundamental para que possamos entender o processo de cura, o processo de manipulação energética para conosco e para com os outros. Porque muitas vezes esse processo é feito de forma inconsciente. Estou transmitindo energia a vocês, recebendo e vice-versa. Diferente do passe, que é um processo direcionado e ali intencional, eu estou utilizando o pensamento e a vontade para direcionar essa energia, esse fluido energético ali, né, o consulente para receber aqueles fluidos. Mas estamos a todo momento, né, transmitindo energia um para o outro. E se nós falamos de pensamento e vontade, que são dois atributos principais do espírito, é justamente através do nosso pensamento é que vamos manipular essas energias oriundas do plano espiritual e possivelmente também do plano físico, através dos sensitivos, que percebem através telepaticamente, às vezes, o que a pessoa está pensando ali, vem de forma inconsciente, porque manipula a energia do plano físico e do plano espiritual. E não se faz com a mão. Nós, com o nosso pensamento, vamos direcionar essas energias, vamos combinar, vamos transformar, vamos dar forma, vamos dar cor, chamada forma pensamento. É a propriedade teoplástica do espírito. E através do pensamento, vamos o quê? Contaminar ou sanear o ambiente espiritual acoplado aqui ao ambiente físico. Se eu chego ao centro espírita para tomar o passe, assistir a palestra, que faz parte do tratamento, eu esqueço o pensamento de aborrecimento lá fora, e aqui eu me concentro, né, com a palestra, com as músicas que vêm, né, com as letras das músicas, com a oração, concentração, meditação, automaticamente está ocorrendo uma purificação do seu campo mental. O que vai receber diretamente isso é o nosso corpo perispiritual. Por isso que é importante cuidarmos dos nossos pensamentos. Mas no mundo aí fora conturbado, é muito difícil estar no momento de zen a todo momento, ou quase impossível. Mas o vigiar e orar de Jesus é a todo momento. Ele tem que ter a consciência. Eu pensei algo negativo de uma pessoa, me aborreci, eu vou me restabilizar naquele momento para que não haja um prejuízo maior na emissão do meu pensamento para com o outro negativamente e para comigo mesmo, porque eu vou receber primeiro o veneno, sou eu mesmo. Então essa manipulação energética se faz através de onda mental, porque o pensamento, como diz André Luiz, ele se propaga como energia, como onda eletromagnética, sem barreiras. Existe barreira material para isso. E que vai viabilizar isso é aquele princípio material, que é o fluido cósmico universal, no qual todos estamos aqui inseridos, como peixes dentro do oceano, como também diz André Luiz, né? Quem penetra, né, os mundos, os planetas, os seres. Como nós estamos falando de pensamento e vontade como instrumento importante, eu fico pensando o seguinte, né? Todos os trabalhos que acontecem numa casa espírita, ou outro tipo de trabalho, a gente direciona o nosso trabalho, nosso pensamento para direcionar aquele foco de trabalho. Eu falo de trabalho profissional, né? E você tem a vontade de fazer aquilo para atingir uma meta na empresa, etc. Se nós utilizarmos esse mesmo tipo de foco, de atenção, nas tarefas que existem na casa espírita, sobretudo as tarefas que manipulam a energia, como o passe magnético, na reunião mediúnica, né, cirurgias espirituais que existem em algumas instituições, que eu tenho um pouco pé atrás em relação a isso. Então, se nós direcionarmos esses nossos pensamentos no foco daquilo que eu quero fazer, com verdade, com fé, vamos entender que é muito fácil a gente manipular esse tipo de energia. E como diz Kardec na Revista Espírita de 1865, a vontade é onipotente para imprimir ao fluido espiritual humano, oriundo do mundo espiritual e oriundo do nosso organismo, que é justamente a energia magnética humana,
uma boa direção e uma energia maior, nos dá uma potencialidade maior a esses fluidos. No homem indolente, a corrente é fraca, a emissão é lenta. O fluido espiritual para nele, mas sem que o aproveite. No homem de vontade enérgica, firme, confiante, a corrente produz o efeito da bucha. Então aquele passista que vai na sala de passe, na cabine, está com o pensamento outro, ele está ali direcionado, né, ali ao trabalho em si, então ele prejudica a si próprio e prejudica ali o consulente, o paciente que está recebendo o tratamento. Eu penso que o passe são dois trabalhos de grande importância no centro espírita, é a questão da reunião mediúnica e o passe magnético, que manipulam energias. E se o indivíduo estiver preparado para fazer aquilo, não só a questão técnica, mas naquele momento tiver com equilíbrio psíquico e emocional, deve se abaster desse tipo de atividade e dizer assim: eu não estou com condição para dar o passe, pode substituir com outra pessoa, e não chegar lá e fazer um trabalho, né, que pode prejudicar o paciente, pode, mas a casa vai criar campo espiritual para proteger o merecimento do paciente, mas é um trabalho maior que nós estamos dando ao plano espiritual. Então a nossa parte, a nossa competência como passista deve ser dobrada. Por isso que passe é um trabalho muito sério, que manipula a energia. Nossa é técnica, é só mover as mãos e estar com o pensamento voltado para aquilo. Por isso que ele diz que o pensamento que provoca a emissão fluídica pode operar certas transformações moleculares e atômicas, como se vêm ser produzidas sob a influência da eletricidade, da luz e do calor. A qualidade dos fluidos está direcionada à qualidade dos nossos pensamentos, porque os fluidos em si, ele é neutro em pouca qualidade. E o efeito desse passe magnético vai dar a intensidade, o poder de penetração desse passe, e a qualidade dele vai estar na qualidade dos meus pensamentos e sentimentos. Se eu vou dar um passe em Iracema com pensamento de raiva, de ódio, eu discutido e em Iracema, eu vou dar um passe nele. Que tipo de energia estou transferindo ali? Se eu tenho alguma diferença com um colega de trabalho, colega do centro espírita, precisamos rever essas questões. E dentro do passe, da sala de passe, eu estou manipulando com energia. Energia não é brincadeira, é de grande responsabilidade. Então, se eu estou utilizando a minha energia mental, que eu vou manipular, que eu vou transformar, inclusive as moléculas, dando um caráter de cura, inclusive, se for possível, se a equipe espiritual permitir, se Deus permitir, eu vou atuando de forma consciente ou inconsciente, esse fluido cósmico universal, que dá origem a todo tipo de forma de matéria, de energia, e eu vou também, derivado deles, fluidos espirituais, ele vai atuar sobre os fluidos perispirituais do nosso corpo energético, perispirítico, e vai chegar no corpo físico e vai causar um dano ou não a esse corpo físico. Então, se eu utilizar o meu pensamento voltado para o dentro, com um sentimento atrelado a isso, que tipo de energia estou utilizando para o meu próprio corpo físico e para o meu perispírito? E que tipo de energia estou cedendo para a pessoa que está recebendo ali o passe magnético com o conluio dos espíritos amigos? Então, é impossível a gente trabalhar com energia sem trabalhar com a seriedade do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. Isso vai para as pessoas que estão recebendo o passe. Aqueles que são refratários ao passe, chega lá e não quer receber o passe, que é um bloqueio energético. Se está no centro espírita e você está ali para receber energia, por que não tem uma fé em relação a isso? Para o passista ali, o pensamento positivo. Para você mesmo, agradecer a Deus pela equipe espiritual, pelo aquele irmão que serve de instrumento para receber essas energias. Porque ele vai equilibrar a nossa psicosfera, que é a nossa atmosfera energética fluídica, a nossa aura, que vai estar em equilíbrio ou desequilíbrio de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. Então, para o mundo espiritual, o pensamento não é apenas algo abstrato que propicia o raciocínio, né, a criatividade. Quando Emmanuel, naquela obra Pensamento e Vida, ele compara a mente, né, como um reflexo de um espelho, né, vivo, de uma consciência lúcida. Ele compara a mente como fosse um grande escritório
onde existem departamentos e setores de trabalho. Existe o setor ali do departamento da imaginação, né, do desejo, da inteligência, da criatividade, do raciocínio lógico. Então vai dividir em compartimentos. Existe aquele que vai ser direcionado para a cura e autocura ou restabelecimento do equilíbrio mental do próprio indivíduo. E para aquele destina essas energias. Então é importante estar equilibrado, não sempre, que é quase impossível, mas na maioria das vezes. Porque esses pensamentos negativos, mórbidos, que nós produzimos a todo momento, em virtude de cultuarmos, né, o egoísmo, a vaidade, a inveja, a raiva, o ciúme, ele vai propiciar o processo mórbido psíquico com ressonância no corpo físico, que é a obsessão. E eu concordo muito com Marília Nobre, naquela Obsessão em Suas Máscaras, quando ela diz que a obsessão começa sempre da auto-obsessão. Eles, como assim? O espírito está influenciando, dirigindo ali para o bem ou para o mal, no caso a obsessão para o mal, mas é porque nós vamos cultuar esses sentimentos negativos, esses pensamentos, e vai servir de brecha de entrada psíquica para os irmãos equivocados, para chegar na mesma sintonia, causando uma toxicidade no nosso próprio perispírito, no nosso corpo fluídico energético, o que vai desembocar no corpo físico. Então esses pensamentos, né, negativos vai propiciar que essas energias deletérias começem, né, a danificar as nossas células perispirituais, a princípio, no corpo energético, a pensar no corpo físico. Então, muitas doenças fantasmas, doenças psicossomáticas, que fazem exame disso, exame daquilo, não acham nada, porque vem da fonte principal do espírito, passando pelo perispírito, até chegar no mata-borrão, que é o corpo físico. Então, como eu vou mudar esses pensamentos mórbidos para os pensamentos mais edificantes, nobres? Se eu não consigo fazer isso a todo momento em casa, na relação familiar, no ambiente de trabalho, eu vou reservar esse momento no centro espírita. Então, vou aproveitar a energia propícia, né, benfazeja, que existe no centro espírita para me equilibrar, já que eu não consigo fazer isso lá fora. Então, aproveita-se o momento que está na casa espírita para mudar esses pensamentos, já que a palestra e o passe eu considero como um processo também de desobsessão, e não somente a reunião mediúnica que traz o espírito obsessor para esclarecer. Eu acho muito mais importante a doutrinária, o passo magnético, que nós trazemos os nossos companheiros equivocados, que sintonizam com os nossos vícios materiais e morais, para escutar, para o esclarecimento, porque aquele tempo único na reunião mediúnica, que também faz parte do processo de desobsessão, para que haja essa desintoxicação fluídico-energética do nosso corpo energético, para que essas energias revitalizadoras reequilibrem os nossos chakras, as nossas células perispirituais, os nossos corpos, né, tanto energético como físico. Por isso é importante utilizarmos a nossa oração, a nossa concentração, a nossa meditação. Eu, quando estou no passe magnético, eu sou muito fácil de me concentrar, tanto na mediúnica como no passe magnético. Eu consigo me desligar totalmente do ambiente, eu foco ali. Então, no passe magnético, eu me desligo logo, foco ali, peço proteção ao mentor da casa, né, a flecha ligeira, peço proteção aos mentores que trabalham com essa energia, seu Fernando, e eu peço proteção e ajuda e auxílio ao meu mentor em particular, para que aquele consulente receba todos os benefícios e eu sirva de instrumento adequado para que ele possa receber ali. Então, eu sou muito focado ali, não só nas técnicas, mas eu preciso estar ligado diretamente ali ao consulente. Então, para que nós possamos ter esses pensamentos edificantes, então a oração se faz benéfica, como diz, é um medicamento, né? É um bálsamo medicamentoso, como diz a nossa querida Santa de Ângeles. Ele vai revitalizar essas nossas energias. A oração não é só invocação do Espírito amigo, é um processo também de autopasso, como ela explana nas obras dela. Aí vem a questão das doenças. A obra Gênesis, trabalho estudando aqui aos sábados, mediado pelo nosso querido irmão Lázaro Gessler,
que vai trabalhar justamente um capítulo especial que eu acho importantíssimo sobre a questão dos fluidos e dessas energias. E fala da doença. As doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrena, que vivemos no mundo de provas e de expiações. Então faz parte. Temos momentos de dor e sofrimento. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo em que habitamos. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes malsãs, às vezes hereditários. Quando Kardec diz que a cura energética acontece mediante a substituição das moléculas malsãs pelas moléculas sãs, com essa manipulação energética, através do pensamento direcionado ao bem e o sentimento voltado a isso. Quando eu penso, eu ajo. E quando eu penso, eu sinto. Se eu estou dando um passo a uma pessoa, eu estou realizando uma ação através do meu pensamento. E eu estou automaticamente exteriorizando o sentimento nobre para que aquele paciente ou consulente receba as energias benéficas e eu sirva de instrumento juntamente com a equipe espiritual. Existem as tais chamadas doenças kármicas, né? As doenças programadas nas reencarnações. E observando algumas palestras de Frutuoso, ele diz que mesmo aquelas doenças que foram programadas no plano espiritual e vêm como um fator genético, a depender da nossa conduta no mundo material, ela pode aflorar ou não. Então o que estava programado pode deixar de existir se eu praticar o bem. Então não faz necessário ter aquela doença para despertar a consciência daquele indivíduo. Ele já está no caminho correto. Porque as doenças, as dores, muitas vezes, é para a gente alertar, alargar as nossas consciências, olharmos para dentro de nós e observarmos que está errado acontecendo comigo. Não é a questão do porquê, mas sim para que vem essa doença para mim. Está me chamando a atenção em que sentido eu fazer essa autoanálise, esse autoconhecimento, essa busca constante. Eu estava conversando nessa semana com uma colega de biologia e falando essa questão da doença, porque a própria ciência materialista muda a concepção, né? E fala sobre a síndrome de Down, que era vista como doença, inclusive, né? John Down, que descobriu, né, a síndrome de Down, quando falou de Kardec, em 1866, ele via como uma doença mental. E utilizou-se o termo idiotismo e mongolismo. Inclusive, as traduções de alguns livros de Kardec antigo tem idiotia na obra dele. Né? As versões mais atuais tiraram esse termo, utilizando de forma pejorativa a característica, né, fisionômica, física dos mongóis, da Mongólia, na Ásia, que tem um traço semelhante. É um processo de discriminação, porque nessa época, século XIX, tudo que estava fora do padrão era considerado anormalidade, doença. E hoje eu vejo algumas pessoas entendem ainda como doença, apesar de ter uma alteração no cromossomo 21, a trissomia 21. Nós temos 2, ele tem 3, e que dá uma configuração diferente, tanto no genotipo como no fenótipo. Mas entendemos hoje como uma condição desse indivíduo, como uma síndrome e não mais como uma doença que vivia naquela época. Então a própria ciência vai se transformando, vai modificando de acordo com os conceitos contemporâneos. E para entender o nosso estado de doença, que nós entendemos justamente como essa perda de um funcionamento do nosso organismo, e nós entendemos muito a doença não somente na questão física, mas existe na atualidade a doença psíquica, né, o índice de depressão, de ansiedade, devido ao mundo que nós vivemos, e vivemos correndo atrás do material, né, do que é menos essencial para a nossa própria existência. É importante, claro que é importante, todo mundo quer ter o seu bem-estar físico, claro, ter um bom salário, ter uma casa agradável, ter uma boa alimentação. Isso é direito de todo e qualquer ser humano ter dignidade, alimentação e moradia. Embora a sociedade, os governos que nós temos aí, corruptos, totalitários, impedem, porque nós somos ainda imbuídos do sentimento de ódio, de orgulho, de vaidade, sobretudo de egoísmo. São chamadas energias destrutivas, como diz Joana. E para que nós entrarmos no estado de saúde, que não é somente a ausência
da doença, né, restabelecer, né, passar do estado de doença para o estado de cura. O termo estado está muito mais amplo, não só o equilíbrio do funcionamento do sistema orgânico, mas sobretudo psíquico e energético espiritual. Aí entra aí, né, a espiritualidade. Quando a OMS diz que a saúde, né, é um estado completo, pleno desse bem-estar, não só físico, psíquico, social, e insere já o espiritual. O espiritual não só associado à mente, à psique, mas ao espírito de fato que nós somos em essência. E a cura? Buscamos muito a questão da cura. A cura é um termo limitado. Se eu tenho uma infecção bacteriana pulmonar, eu vou utilizar um antibiótico, passei do estado de doença para o estado de saúde. É um processo que é intermediário. Mas a cura que se diz aí no plano, né, espiritual, a cura que se diz aí prometida em algumas correntes espiritualistas, eu faço cura, ali você vai ser curado, né, em alguns segmentos religiosos que faz a cura instantânea do indivíduo, e as pessoas ficam deslumbradas e fascinadas dessa cura instantânea, a busca dessa cura. A busca dessa cura acontece dentro de nós. Eu posso estar curado de uma doença, né, pulmonar, mas será que eu estou curado espiritualmente? Eu estou continuando a ter um sentimento de raiva, de rancor, estou me contaminando energeticamente o meu perispírito ali. Estou desenvolvendo possíveis doenças, né, os cânceres da vida, os tumores da vida, que às vezes não tem nem a questão genética ali presente. Então nós somos o nosso Salvador. Quando Jesus disse que te curou, não, a sua fé te curou. Jesus nunca disse, eu te curei, mas você mobilizou toda a energia, toda a fé para você estar em equilíbrio, em consonância com a lei cósmica divina. E a cura física, podemos fazer sim, através dos tratamentos, medicamentos, o que a medicina nos oferece e faz parte do nosso mundo de provas e expiações. Deve estar ligado. Quando eu digo assim, antigamente dizia assim, né? Procedimentos alternativos, né? Eu lia muito tempo assim na adolescência, procedimentos espirituais, de tirar esse termo, né? Alternativo. Na verdade é complementar, porque a ciência da matéria complementa a ciência espiritual e vice-versa. Então não basta estar bem curado fisicamente, ele tem que atingir a condição da cura espiritual, que é justamente a utilização da oração, da meditação, do passe magnético, que é um dos recursos, da água fluidificada ou magnetizada, como diz Jacó. Eu não gosto de ter fluidificado, porque tudo já é água, agora é fluido. E esse bem-estar integral consigo e com a natureza. Quando o Hilton fala da ecologia da alma, a relação ecológica da gente com o meio ambiente, não só o ambiente físico, mas o ambiente, né, espiritual, que nós estamos contaminando a nossa psicosfera pessoal e a psicosfera do planeta, os nossos pensamentos deletérios, dando força negativa aos nossos irmãos menos felizes e equivocados, que inclui aí na crosta terrestre, que está contra a evolução do planeta, e fala-se do anticristo que vem por aí. Anticristo são todos nós, que cultivamos esses pensamentos de negatividade para conosco e para com o outro, simplesmente de vitimismo, de culpismo, de desculpismo, de coitadinho. Não! Vamos mobilizar as nossas energias para o nosso próprio bem, para o bem do outro. Como é que eu posso cuidar do bem do nosso a mim mesmo? Se eu não tenho equilíbrio emocional para cuidar de mim mesmo, como é que eu vou cuidar do irmão próximo? Então esse conceito de cura está muito mais amplo da questão orgânica, biológica. Está ligado à concentração mental e à inserção da gente como ser pleno no mundo da matéria e no mundo espiritual. Como é que vai ocorrer essa confluência da matéria com o espírito, em que vai evoluir os mundos, da mundo material para mundos mais felizes, com a utilização dos nossos bons pensamentos e sentimentos? Aí vem essa obra fantástica, com a terapia espírita, de Alírio de Sequeira Filho, né? É um médico da Federação Espírita de Mato Grosso, e que ele diz que toda e qualquer doença começa no nível espiritual,
justamente devido ao sentimento de culpa, de ódio, propiciando a obsessão, os pensamentos negativos, tóxicos, que vai passar para o perispírito, onde há o bloqueio energético, miasmas, larvas, bactérias astrais que vão aderir ao nosso perispírito, até desembocar no corpo físico lá, e precisa expulsar essa energia densa, negativa no nosso organismo. Aquela dor de cabeça recorrente que não sai nunca, tomo dipirona, vai no médico, tomografia, não tem nada da questão neurológica. Então são dores corporais das articulações. Na obra Autodescobrimento de João de Andes, fala das doenças que vão afetar o nosso organismo, né? A raiva que acaba com o nosso fígado. Então são doenças que acarretam e vai passar no nível corporal. Então, de fato, o que é o passe como um instrumento de reequilíbrio dessas energias, desses fluidos? Como essa transferência dessa energia intencional, direcionada, deliberada pelo passista, manipulando de forma mental, através do pensamento e da vontade, e aquele que vai receber também, ele vai mentalmente receber, precisa receber essa energia. Peço a Deus, peço ao mentor, né, do merecimento que eu possa receber essas energias benfazejas. Como diz lá no Consolador, Emmanuel, assim como a transfusão de sangue representa renovação das forças físicas, com a transmissão, né, das hemácias, plaquetas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, finito, e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais, que é abundante. Ele começa com psíquica, energia psíquica. Aí, lendo outra obra, eu vi dizer o seguinte: o passe é uma transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro do qual o companheiro do bem cede de si mesmo em ter um benefício. Já utiliza fisiopsíquicas. Eu fui analisar, foi a minha interpretação. Psíquica, porque o mundo espiritual é psíquico. Eu entendi como energia proveniente do mundo espiritual. Já fisiopsíquica é nossa, é o nosso passe, é a nossa energia ali, que existe no acoplamento da energia psíquica, perispiritual e dos nossos fluidos também corporais, através do fluido vital. Aí vem a nossa querida Juba, que diz assim: qual a relação entre o passe e o amor? Eu fiquei pensando, Bruno, esses pesquisadores estão todos encarando todos. Aí eu fiquei perguntando, qual vai ser o destino da Andréas, Sueli Calda Schubert? Então, cadê esse povo todo que tem aqui, investir, que estuda o espiritismo? Não estou vendo mais. Isso me deixa um pouco preocupado. O passe é um ato de amor na sua expressão mais sublimada. É uma doação ao paciente daquilo que o médium, passista ou magnetizador, tem de melhor, enriquecendo com os fluidos que o seu guia espiritual traz. E ambos, médium aplicador de passe, ou passista, ou magnetizador, e o benfeitor espiritual, formando uma única vontade, que é o bem, e expressando o mesmo sentimento de amor. É a confluência do meu desejo de fazer o bem, o espírito amigo. Então vamos ver que é a união do meu pensamento e minha vontade direcionado ao bem através do amor. Não basta sua técnica ali para fazer a possível cura do irmão ali. Quando nós falamos em passe, devemos entender que existe o passe magnético, que é o passe humano, que é o fluido nosso, né? Fluido vital, a minha energia, a bioenergia, como diz algumas correntes como o Reiki, é a bioenergia que transfere ali para a pessoa, do próprio encarnado. Tem o passe espiritual, que o fluido é oriundo do mundo espiritual e manipulado psiquicamente pelo espírito desencarnado. Tem o passe misto, que acontece muito nas casas espíritas, e acontece aqui, né, o de praxe, né, que é a combinação do fluido magnético humano, que às vezes precisa de um fluido mais denso, para que o depósito de elementos medicamentosos na água seja absorvido pelo encarnado com a ajuda do espírito, e o passe, né, mediúnico, através de incorporação, com o médium ali dando a passagem ao espírito na incorporação. Aqui no caso é o nosso passe misto. E como nós, passista e paciente,
além da manipulação energética, do pensamento direcionado ao bem, da vontade enérgica, eu vou utilizar a fé. Eu sempre falo, duas pessoas que na minha vida representam a fé que eu tenho vacilante, é minha mãe e Irá. Então são duas pessoas que eu vejo em todo ato, não é só na falar, é no comportamento, que tem aquela fé segura. Pode mais tarde não dar certo, pode ocorrer um equívoco posterior, mas a fé não balança. Então isso é exemplo de fé firme. E devemos aprender a ter essa fé. Não falar fé religiosa, mas essa confiança, essa convicção. Eu estou trabalhando para o bem, eu estou em prol da humanidade, em prol de mim mesmo. Então eu tenho fé que eu vou ter o apoio dos espíritos amigos. Eu tenho fé em Deus, Ele vai me ajudar, porque é o meio da minha vida. Então, se eu tenho essa fé convicta, vai causar uma atração, uma recepção fluídica necessária entre o passista e o paciente. Não adianta dar um passe nele aqui, ele for refratário, como na segunda imagem, a atuação dele de uma fé vacilante, tanto do paciente como do passista, porque forma uma espécie de campo magnético, energético entre os dois, se existir de fato essa corrente de amor, para que ambos possam fluir essa energia do passista para o paciente, volta para o passista, reestruturando com os espíritos, dando a qualidade que lhes falta e transferindo novamente ao paciente, como fosse uma diálise, né? A diálise energética, como diz Jacó. E a água magnetizada ou fluidificada, que nós colocamos também os nossos pensamentos direcionados ao bem, ou a imantação fluídica nossa com o conluio dos espíritos, para que essa água possa ter caráter medicamentoso, transformador, reparador e vitalizador, né? Como as pessoas mudam até o sabor da água e tomam a água concentrando aí de fato que vai purificar os seus chakras, as suas células perispirituais até o corpo físico, causando na verdade um reequilíbrio. Mas além disso é necessário para que haja um momento de prece, de oração, de evangelho no lar entre a família, para que essa corrente energética de apoio seja mais eficaz e necessária no ambiente familiar. Essas são as obras importantes que eu acho, né? Eu vou até cutucar Júlio e Bruno, para que aqui nos próximos os nossos estudos a gente possa estudar mais a fundo a questão do magnetismo, porque essa casa tem um caráter diferencial. Tem muitas casas espíritas que trabalham com passo magnético, e eu penso que na casa espírita não basta apenas um curso de reciclagem. Eu penso que é um estudo contínuo que todos nós passistas temos que ter em relação à manipulação, compromisso que nós fazemos com essas energias. Esse aqui agora que recebi de uma colega do Ciro. Esse aqui é interessante também. Então, eu acho que é muito necessário para as casas espíritas estudar, já que eu já estou aqui. E essa pesquisadora, né, uma física, né, astrofísica, que eu também acabei de estudar esse livro, não é espírita, eu achei muito interessante a colocação dela, a manipulação da energia, que ela sensitiva e nada desde criança, percebia a aura das pessoas e não conseguia identificar por que tinha aura verde, aura azul, por que tinha uma fumaça em torno da pessoa. Ela começou a estudar isso através das emoções que as pessoas tinham e as energias correlatas a isso. Uma pesquisa muito interessante que também desencadeou 2022. Então eu fico pensando, esses pesquisadores, né, que trabalham com a energia, com o campo magnético, campo energético do ser humano, estão indo embora, deixando a gente assim, meio a ver navio. Então é o nosso compromisso como reprodutor desse conhecimento, né, estudar essas obras para o nosso autoconhecimento e autocura. Então, para que nós tenhamos o que? O equilíbrio, o bem-estar mental, psíquico, emocional, não basta apenas fazer a oração, a meditação, que é importante, atingir o estado teta numa frequência de 4 a 8 Hz. É importante estudar também a questão do Hertz, que importa na frequência vibratória, inclusive o impacto que tem no nosso perispírito. As músicas aqui não são à toa, elas apresentam aqui, porque trabalham com frequência, trabalham com vibração e a manipulação energética de ondas. Então não basta também fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, para que de fato essa saúde seja plena, mas para caracterizar-se como cura integral do ser integrado ao cosmo, ao divino, às leis morais, é preciso desenvolver
A fé, como diz Irá, o amor, o alto amor, amor conosco, para que possamos expandir nesse amor de nós conosco, para o amor, como diz Joana, alo quer dizer o outro, amor para com o outro. E essa conexão divina que é importante, que nós só pensamos em Deus no momento de sofrimento, de dor, de dificuldade, e Deus está todo momento em nossas vidas, inclusive nos desafios, no momento de dor e sofrimento. É aí que precisamos segurar em Deus e entender que essa mente equilibrada com os pensamentos positivos se faz mediante ao autoconhecimento. Quem é Alex neste momento? O que foi Alex quando entrou aqui no centro espírita? Mudou o quê? Melhorou o quê? Piorou o quê? O que precisa transformar? E não basta o autoconhecimento, é preciso a autotransformação. Não basta ele se dizer espírita, Alex é espírita, mas está 30 anos no centro espírita, mas não se autotransformou. Em algumas atitudes minhas eu vejo que eu não sou espírita, mas o meu irmão que se diz ateu é mais espírita do que eu, em muitos comportamentos. E isso me fez fazer um autoconhecimento mais profundo de mim mesmo, e entender o que estou fazendo na casa espírita, o que estou fazendo aqui no planeta Terra, qual o sentido da minha existência, para que de fato possamos atingir a chamada cura integral, segundo a nossa irmã Joana de Ângeles. Então, finalizar com o nosso grande querido Mestre Jesus, o mestre de manipulador de energia cósmica, o conhecedor das leis morais e manipulação dessas energias com a cura, e finalizar com essa mensagem: cuidemos dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções e, sobretudo, as ações. Boa noite, muito obrigado a todos. Quem faz tratamento magnético aqui, levanta a mão. Quem que já fez também fica a mão perto. Você sabe o que é tudo isso que ele falou ali? É vocês. Somos nós. Fé Espírito existe em nós. E nós somos para nós os ilustres desconhecidos. Chegaram a essa conclusão agora? Meu Deus, esse rapaz está falando tanta coisa que eu não estou entendendo nada. É você. Tudo isso aí é você. E a gente não se dá conta do potencial de energia que nós somos. Então, casas iguais a essa existem para que palestras iguais a essas despertem em nós o nosso potencial que nós podemos fazer. Já dizia o Mestre Jesus: podes fazer o que eu faço e muito mais. Claro que a gente não acredita em Jesus, né? Mas se Jesus falou, quem sou eu para dizer que não é verdade? Não era assim que está falando. São palavras que atravessaram séculos. Eu quero dizer a vocês do Instagram também que para o ano teremos curso de passe. Esse ano nós não tivemos ano passado, esse ano não, em virtude aí de Copa do Mundo e tal, nós não fizemos. Mas para o ano, quem quiser fazer, até falo o pessoal do Instagram, que para o ano nós vamos ter curso de passe magnético e que nós estamos sempre precisando de passagem. Por isso que nós não paramos de fazer curso de passe, porque há muitas pessoas precisando. E não são só adultos, crianças. Lindona maravilhosa, essa pessoa linda que está aqui ao meu lado. Sim, fale aqui, se você está tomando curso de passe, ou se você está tomando passe magnético. Virada para lá. Como é que é? Então, pergunta, você responde, pode ser? Você está tomando passe magnético? Ela está. Está gostando? O que é que você sente? Paz, equilíbrio? Fala aqui, fala aqui. Fala, pode falar. Você sente o quê? Diga.
Ela está com vergonha. Mas ela Olha, fala, na verdade, quem veio fazer o passe foi a avó. Não foi, avó? Mas aí ela também quis fazer. Pode. Mas aí ela também quis fazer. Aí na outra semana a avó chegou e disse, olha, ela adorou. Não foi, avó? Ela adorou. Aí, ó, minha avó me sinto tão bem. Então, gente, é para esse trabalho. Nós temos 11 marcas. Um dia eu vou ter um local para ter 20. ou mais. E eu sei que eu vou encher todas as 20. E eu sei que eu vou ter trabalhador para isso. Porque eu confio. E ninguém chega a um trabalho desse, que ajuda tantas pessoas, por nada, ou para desistir. Por esse trabalho já passaram inúmeras pessoas. Pensa, centenas. Eu não me atenho a números, não me atenho ao trabalho. E eu continuo fazendo. Então eu sou grata a Deus, grata a Alex, porque são em palestras iguais a essa, que são esclarecidos os movimentos, que são esclarecidos o porquê nós fazemos, como fazemos. E assessoria sempre da equipe espiritual conosco. Se a espiritualidade dissesse assim, olha assim, a partir de hoje você faz sozinha, a gente já está indo, meu irmão, tome aqui, porque eu também estou indo. Porque eu não ficaria aqui sem eles. Eles é que nos dão força, com certeza são enviados de Deus para nos ajudar na tarefa. Nos despedimos do pessoal do Instagram, agradecemos a Alex pelo seu trabalho maravilhoso. Esclareceu ou não? Muito. Então, muita gente que não sabia como é que funciona, é desta forma que funciona o passe magnético, essa doação de energia aí para nós todos. Quem quiser para o ano, segure a onda aí e venha. Vocês também do Instagram, venha tomar o curso de passe e trabalhar conosco, porque é dando que se recebe a energia que nós doamos. Então vamos iniciar o trabalho de passe. A Aninha pode aí